Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite da OAB Rio de Janeiro, que eu tenho excelentes relações. Agradeço ao Joaquim Muniz, que me fez diretamente o convite. E com certeza não vou conseguir suprir a falta do professor Carralho aqui, mas sou testemunha porque eu vim de Porto Alegre. Meu voo quase não chegou, atrasou mais de 3 horas. E ainda ia posar no Galeão, na última hora posou de uma forma perigosa, inclusive no Santos Dumont. Né? Então, em que pese não consiga substituir o professor Carralho, nós vamos tentar aqui abranger o tema que nos é posto hoje, que são a questão das medidas cautelares e tutelas de urgência antes e durante o procedimento arbitral. Eu destaco este antes e durante do procedimento arbitral, porque isso será importante, tem reflexo importante para as respostas que o direito dá a respeito desse tema. Bom, meu nome é Ricardo Ranzolin, eu fico à disposição, sou apaixonado por esse tema, estudo esse tema desde 1994, não é o tema da arbitragem. Fiz meu mestrado sobre esse tema, publiquei obras sobre esse tema. Então, toda vez que eu encontro pessoas que estejam interessadas em discutir, em depois me procurar, olha, tenho uma dúvida, tenho isso, acho que podia ter uma visão diferente, eu agradeço, tá? Fico à disposição e agradeço. Dentro do que eu tinha preparado, eu faria uma exposição sobre as questões teóricas desse tema, para nos capacitar um pouquinho, para a gente conseguir compreender alguns dos desafios que vão vir para a prática desse instituto depois. Tá? E o professor Carralho iria falar das questões práticas, tá certo? Mas, então eu vou iniciar com essa... Vou exigir um pouquinho, está todo mundo cansado já com chuva no final do dia, mas vamos mergulhar um pouquinho na questão teórica e depois a gente vai ver o desdobramento prático disso, já com um conhecimento maior para poder compreender. Na verdade, quando a gente fala em tutela de urgência, nós estamos falando de 2 institutos. As cautelares, aquelas que não entregam o direito, mas ela cautela o direito, e as antecipatórias. As medidas antecipatórias são aquelas que já entregam o direito, antecipadamente, sempre provisoriamente. Aqui nós estamos falando de tutela, seja cautelar, seja antecipatória, tutela provisória. É um remédio que o judiciário concede às partes, e nós vamos ver como é que isso se dá na arbitragem, provisoriamente. Nas cautelares tem 2 princípios, tem 2 requisitos, melhor. Que haja o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e um periculum in mora. Se tem algum direito que está periclitando, o judiciário pode acautelar esse direito. Por exemplo, estou cobrando uma pessoa que é um estrangeiro que está saindo do país com todos os seus recursos, será muito difícil alcançá-lo, eu posso pedir uma medida cautelar para bloquear os recursos que aquela pessoa ia levar para o exterior. Eu não recebi nada ainda. O meu direito não me foi antecipado, mas houve uma medida cautelar, que acautelou o meu possível direito. Na antecipação de tutela é diferente. Na antecipação de tutela, o bem da vida que eu estou postulando, ele vem até mim antecipadamente. O magistrado, no processo judicial, diz, bom, foram atendidos alguns requisitos aqui. E para que não pereça esse direito, eu vou antecipar e entregar este bem da vida para esta pessoa antecipadamente. Mas já é o próprio direito postulado. É uma questão que cada vez perde necessidade de se diferenciar, até porque essas tutelas hoje elas estão
Elas podem ser pedidas ambas dentro do procedimento ordinário. Vamos. O material será disponibilizado depois da aula e as perguntas, só por conta de que está sendo filmada a aula, serão feitas ao final. Eu até prefiro as perguntas durante a aula, mas por conta de me foi pedido que as perguntas viessem ao final. Certo? Vamos tentar entender antes os princípios gerais da arbitrabilidade em nosso direito. E com isso nós vamos poder fazer uma referência, tendo um marco teórico mais claro em relação a isso, vamos poder entender como as questões das tutelas de urgência nós vamos trabalhar com elas dentro desses marcos aí teóricos. Eu quero voltar aqui. O que nós temos aqui? Em um slide, o marco teórico da arbitragem. Como é que é possível? Eu chamo isso aqui a casa da arbitragem. Resumindo em um slide, o marco teórico. Aqui são as duas fundações da casa, que são partes capazes. Nós podemos ter arbitragem se houver partes capazes e direitos patrimoniais disponíveis. Com isto, se houver essas duas fundações, é possível que haja uma convenção de arbitragem, um acordo de vontade entre as partes, onde elas elegem a arbitragem como forma de resolver suas lides, eventuais lides, através de um processo que não é o processo judicial estatal, está se renunciando ao processo judicial estatal, está se indo a um processo arbitral que vai redundar numa sentença arbitral que julga o mérito da questão e forma título executivo equivalente ao judicial. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos esse projetor aqui. Está em sala de aula. E a OAB do Rio de Janeiro e eu passamos a disputar a propriedade desse projetor. Eu digo que é meu, vocês são minhas testemunhas, que eu não entrei aqui, esse projetor é meu, sabem que é meu aqui, vão testemunhar a meu favor. E a Ordem do Rio de Janeiro alega, não, esse projetor já estava em aula aqui, esse projetor é de propriedade da Ordem. Pergunta é a seguinte, eu sou uma parte capaz? Sim, sou maior, não estou interditado ainda por enquanto. A Ordem é um ente capaz de contratar, de alienar bens? Sim, também é. Então, o primeiro item, partes capazes, nós temos aqui. A propriedade sobre um projetor é um direito patrimonial disponível? Se eu sou dono desse projetor, eu posso vender o projetor? Eu posso dar de presente o projetor? Eu posso jogar no lixo, se eu quiser, o projetor? Posso. É um direito patrimonial disponível. Então, diante disso, a OAB, Rio de Janeiro e eu podemos fazer uma convenção de arbitragem para disputar esta lide em relação à propriedade, porque ambos poderiam dispor desse direito. Então, aí o marco básico da arbitragem. Vamos ver como é que as tutelas cautelares entram aí. Quando eu tenho uma convenção de arbitragem, quando eu e a OAB contratamos aqui uma arbitragem, não adianta um de nós entrar em juízo para discutir a questão. Por quê? Porque sempre um de nós vai dizer, não, nós contratamos a arbitragem, você é OAB, vamos dizer que a OAB entra em juízo. Eu vou dizer, não, você contratou a arbitragem, você é obrigado a seguir a arbitragem. E existe um artigo no Código de Processo que diz o seguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, pela convenção de arbitragem. Eu nem vou contestar a postulação da OAB em juízo. Eu vou simplesmente apresentar
não vou contestar o mérito, eu simplesmente vou apresentar uma contestação dizendo: a convenção de arbitragem extinga-se o processo. A outra parte renunciou à possibilidade de discutir o mérito num processo judicial. É isso que acontece na arbitragem. E aqui está a eficácia, que se diz, negativa da convenção de arbitragem. Ela impede que haja processo judicial. O artigo 301 diz a mesma coisa. O que significa, então, a convenção arbitral? Ela importa em renúncia, e eu estou marcando ali condicionada, ela é uma renúncia especial. Isso vai ser importante para a gente entender a questão das cautelares e antecipações de tutela na arbitragem. Vai ser muito importante. Ela é uma renúncia ao exercício da pretensão processual perante o Poder Judiciário. Ela é uma renúncia condicionada, isso nós vamos ver adiante. Só friso agora, depois nós vamos ver qual a importância disso. Mas vejam bem, nós estamos tentando ver se uma antecipação de tutela ou uma cautelar é arbitrável. Se eu posso jogar isto para a arbitragem. Se nós vimos no exemplo do projetor, nós vimos que eu posso abrir mão da propriedade do projetor e posso levar a um árbitro uma decisão de mérito sobre a propriedade do projetor, não é isto? Em última análise, se eu seguir a arbitragem, se eu convenciono a arbitragem, um árbitro vai proferir uma decisão de mérito sobre quem será o titular do projetor. Ora, se eu posso isto, por que eu não poderia o menos do que isto? Se eu posso o mais, que é perder até o projetor no processo arbitral, será que eu não poderia simplesmente permitir que um árbitro julgasse, por exemplo, com quem deve ficar o projetor enquanto não é julgado o mérito? Será que o árbitro não terá condições, no nosso direito, de apreciar uma postulação cautelar ou uma postulação de antecipação de tutela? Vamos supor aqui, nós temos uma arbitragem, boa noite, nós temos uma arbitragem e eu digo o seguinte para o árbitro: olha, eu tenho uma urgência que esse projetor fique comigo. A OAB não necessita desse projetor, ela tem vários projetores, mas esse é o único projetor que eu tenho. Tem dados salvos nesse projetor, que são dados de clientes meu. Eu não posso esperar toda uma instrução de um processo arbitral. Eu preciso que hoje me seja dado acesso a esses dados. Ora, se o árbitro vai poder julgar ao final quem é o dono do projetor, será que ele não poderia agora simplesmente ver com quem vai poder ter acesso a um dado do projetor, que é uma medida de cautela? É claro que sim. Quem pode o mais, pode o menos. Tá certo? E é por isso que a tutela de urgência, a resposta que a gente dá a essa pergunta, a tutela de urgência é arbitrável? Sim. As tutelas de urgência são arbitráveis. Né? Elas são parte de direitos, uma parte do direito patrimonial disponível que permite que ela seja arbitrável. É o que eu disse antes. Se o direito é patrimonial disponível, no caso aqui do projetor, e se pode até ter decisão de mérito de arbitragem, a mera tutela provisória de antecipação do direito, parcial ou total, ou cautelas em relação a ele, ao direito, são suscetíveis de apreciação e julgamento na via arbitral. Acho que está perfeito. Dentro do nosso sistema, não há como ter dúvida de que cabe arbitragem, é arbitrável a tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória. Poderia-se dizer o seguinte: poxa, mas será que é arbitrável? Porque a tutela de urgência, ela exige que haja uma intervenção no mundo físico.
ela exige uma executoriedade antecipada. O juiz, quando é o juiz estatal, ele manda que o projetor saia da mão do fulano e vá provisoriamente para a mão do Beltrano, seja uma ordem mandamental ou até mandar forçadamente que isso ocorra. Bom, o árbitro não tem o poder de império. O árbitro não tem este poder. Aí poderia se dizer, bom, mas então não cabe, não seria arbitrável a tutela de urgência. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando um árbitro julga uma questão de mérito, final de mérito, quando ele julga quem deve ser o proprietário do projetor, como é que se executa essa decisão do árbitro? Nós vamos ao Poder Judiciário para executar. Então é a mesma situação. Se é arbitrável a possibilidade, o árbitro, no final das contas, ele formula um juízo, uma cognição a respeito e dá uma decisão, dá uma sentença que ela é condenatória, ela pode ser declaratória, mas ele nunca vai poder executar essa decisão. Agora, ao carecer ele desse poder de império, nós não entendemos que falta, que o árbitro não tem poder de arbitrar. Ele tem poder de arbitrar. O fato dele não poder executar, acautelar ou a antecipação de tutela, não retira a condição de que são arbitráveis as tutelas cautelares antecipatórias. O que o árbitro vai fazer? Ele vai emitir um juízo de valor, ele vai dar a decisão. Esta pessoa tem o direito de ter antecipada a propriedade, a posse do projetor. Ou vamos acautelar, vamos deixar o projetor numa terceira pessoa, porque a OAB está destruindo o projetor e quando chegar ao final da disputa, o projetor não vai mais servir para o que tiver direito. Então vamos acautelar, deixar isso num depósito, uma cautela. Isso é plenamente arbitrável. O que o árbitro não vai poder é mandar que isso, fazer isto na prática. Mas isto, o árbitro, quando ele julga a questão, quando ele for julgar o mérito, ele também não vai fazer. Tá certo? Vamos ver o que a lei brasileira diz. Agora que a gente passeou um pouquinho aí sobre conceitos, vamos ver o que diz a lei. A lei de arbitragem, no artigo 22, parágrafo 4º, ela é específica. Havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário, que seria originariamente competente para julgar a causa. O que a gente se depreende? Ele não é tão claro o artigo, Mas se o árbitro vai solicitar ao órgão do Judiciário que cumpra a medida, não é isso? Dá a entender ali que o árbitro vai pedir ao órgão do Poder Judiciário que cumpra a medida. Se está entendendo que quem tem que formar juízo se a medida deve ser deferida ou não? É o árbitro. A lei está deixando claro que é o árbitro que vai entender se uma parte tem ou não direito à antecipação de tutela ou a uma cautela, uma cautelar. Ele vai formar esse juízo e, a partir daí, ele vai só solicitar que o juiz estatal cumpra aquilo na prática usando força física. Força física mesmo, Ele vai, se a parte não quiser cumprir, ele vai chamar o juiz expede mandado para a polícia ir lá e fazer a força ser cumprida a decisão. Tá certo? Então, me parece que o direito, ele previu claramente ser o árbitro. Esse artigo está deixando claro que a cognição é do árbitro, tá certo? Só que eu acho que nós temos que ir com cautela em relação a esse artigo, porque embora ele estabeleça uma regra geral, ele não vai conseguir dar conta de todas as situações que ocorrem, ou que são possíveis ocorrer, tá certo? Ele não é uma resposta que se possa dizer para todas as questões que possam ocorrer. E a jurisprudência
já se entende. Vamos... Isso aqui já falamos, né? O juízo estatal apenas cumpre a medida prática concedida pela cognição do árbitro. Bom, qual é a situação que pode não estar, que pode ser diferente em relação àquela regra que a gente leu anteriormente? Primeira situação é a seguinte, muito comum em contratos que vocês vão encontrar em cláusulas compromissórias. Muito comum. Tá? Se estabelece a cláusula onde as duas partes elegem uma câmara arbitral para resolver as controvérsias, é uma cláusula perfeita, mas num parágrafo vem ali, toda e qualquer medida antecipatória ou medida cautelar ou tutela de urgência, as partes poderão pedir diretamente ao judiciário. Extremamente comum, vocês vão se deparar com cláusulas compromissórias assim nos contratos. Tá? O que acontece? Bom, aí prevalece a lei ou prevalece essa regra que foi contratada? A lei está dizendo que primeiro vai ao árbitro, mas as partes estão dizendo que não. Ora, a gente pode voltar lá. Tudo que a gente falou até agora, esse instituto da arbitragem, ele é baseado na convenção das partes. Ele é baseado na vontade das partes. Eu retiro ou não a apreciação do judiciário sobre a questão de acordo com a vontade das partes. Se as partes quiseram que o árbitro julgue só o mérito da questão, mas eventual questão cautelar ou eventual questão antecipatória fique para o judiciário, se assim é a vontade das partes e assim elas estabeleceram, é isso que vale. Não importa o que diga o artigo, porque aquela é uma regra dispositiva. Tá certo? Então, a vontade das partes vai prevalecer aqui. É o princípio da autonomia da vontade, que é o que rege a arbitragem. Tá certo? Outra situação bastante interessante. Essa é que dá mais pano para manga. Tá certo? A regra geral é insuficiente, por isso lá foi inspirado a provocação do título dessa palestra, que foi dado pela ordem à OAB do Rio de Janeiro, porque ela diz o seguinte, cautelares e tutelas de urgência antes e durante o procedimento arbitral. O que nós vamos nos concentrar agora é aquela tutela de urgência antes do procedimento arbitral. Tá certo? Antes do procedimento arbitral. Período anterior ao procedimento arbitral. Por quê? Eu tive uma situação concreta, era uma construção de uma termoelétrica, onde existia uma parte chinesa e a outra parte era um consórcio de empresas brasileiras. E os chineses estavam fornecendo os equipamentos, mas eram responsáveis pelo funcionamento do equipamento até o final. Eles teriam que entregar o equipamento funcionando, em turnkey. É um turnkey project. Né? E o que estava acontecendo? As obras civis da termoelétrica estavam sendo tão mal geridas que estavam danificando o equipamento. Tá certo? E em determinado momento os chineses foram impedidos de entrar na obra, porque o consórcio que estava fazendo as obras civis disse, não, agora é a nossa parte de fazer, o teu equipamento está lá, não, mas está danificando tudo, depois vai ser uma fortuna para arrumar isso. Não? E, bom, o assunto veio até o escritório e nós vimos, bom, tem cláusula compromissória elegendo a Câmara de Estocolmo, na Suécia. Então, o que teríamos que fazer para começar uma arbitragem? Nós teríamos que notificar a Câmara de que queremos instaurar uma arbitragem. Aí, o que acontece? A Câmara vai notificar a outra parte da nossa intenção. Aí, ambas as partes, dali a 15 dias, são notificadas para indicar um árbitro.
Aí esses árbitros são notificados, e tem prazo de 15 dias, para aceitar ou não a nomeação, e a partir daí escolherem, se reunirem e escolherem um terceiro árbitro de consenso. Ora, isso aí já passou 60 dias, 90 dias. E eu preciso da cautela hoje, às vezes é hoje de noite, né? Às vezes tem medidas de urgência que se não for hoje de noite, não acontece. Se perde o direito. Né? Então, a lei de arbitragem, no artigo 19, diz o seguinte: considera-se instituída a arbitragem, o procedimento arbitral, quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. No caso, eram 3 árbitros. Quer dizer, eu só ia ter processo arbitral, procedimento arbitral, quando todos os 3 árbitros aceitassem a nomeação, acertassem os seus honorários, tudo isso. Bom, e aí? Como é que faz? A lei manda eu pedir para o árbitro, não é isso? Vamos supor que não tenha nada na cláusula compromissória, ressalvando que as liminares eu possa ir pedir no judiciário. E aí? A quem eu peço? Eu não tenho árbitro para pedir. Eu preciso de hoje de noite. Nós precisamos hoje de noite da tutela. E não tem árbitro. O que acontece? Qual é a solução que o nosso direito preconiza? Você se lembra que eu pedi para a gente prestar atenção que aquela renúncia ao exercício da pretensão processual perante o judiciário era sob condição. Quando eu escolho a arbitragem, geralmente quando eu renuncio a algo no direito, eu perco para todo sempre aquilo. Não é? Se abriu uma herança, o filho renunciou à herança, o pai faleceu, o filho renunciou à herança, aquela renúncia não tem volta, não tem como desfazer a renúncia. A renúncia se operou, nunca mais aquele direito volta. Na arbitragem, essa renúncia é sob condição porque não é bem assim. Eu renuncio, quando eu escolho a arbitragem, não só para cautelares, quando eu escolho a arbitragem para o árbitro julgar o mérito do conflito, julgar o mérito da questão, eu estou renunciando a ir ao judiciário. Mas não é uma renúncia absoluta. É uma renúncia sob condição. Por quê? Por exemplo, vamos a uma hipótese. As partes estabeleceram uma arbitragem ad hoc, com um árbitro único, não há em nenhuma câmara, é um árbitro único que vai julgar a questão, e o árbitro vem a falecer. E as partes não chegam a um consenso a nomear um novo árbitro. O que acontece? O que a lei diz? Termina o processo arbitral naquele momento. E aí? As partes renunciaram a ir ao judiciário. E elas não podem mais discutir, não cabe mais arbitragem, e fica ali sem solução? Não. No momento em que a arbitragem se tornou inoperante, ela não vai poder conceder justiça a qualquer uma das pessoas, desde que ela não se torne uma via possível de dar justiça às partes. Eu volto a poder postular junto ao Poder Judiciário. Tá certo? Por isso que sempre que a renúncia ao exercício da pretensão processual perante o judiciário, essa renúncia que há na arbitragem, ela é sempre sob condição. Qual é a condição? De que a arbitragem esteja disponível para conceder a tutela que eu pretendo. Muito bem. Como é que aplicamos isso para as cautelas e para as antecipações? Simples. Eu sempre que eu não tiver árbitro, eu não tenho um árbitro disponível, veja bem, vai demorar 60 dias para a gente ter um árbitro. Eu não tenho um árbitro. Ou ele não está disponível. Às vezes acontece, eu nunca tive essa situação, mas eu tive informação de situação concreta onde os árbitros, se precisava de uma tutela com certa urgência, ali era 2, 3 dias, ia perecer o direito, e era um corpo de 3 árbitros, um estava hospitalizado, o outro estava viajando de férias, né?
Não tinha. Em que pese o tribunal arbitral já estivesse constituído, não haveria condições de se atender àquela tutela. Nessas circunstâncias, o que se faz? Se vai ao Poder Judiciário. Este princípio, ele é muito claro no direito inglês, ele não está tão explicitado pela nossa doutrina, mas ele é igual. A legislação inglesa, nesse ponto, é idêntica à nossa. Tá? Eles chamam lá o Court Subsidiarity Model. Tá? Existe sempre, lá é o modelo que eles adotaram, é um modelo onde a Corte Estatal é sempre subsidiária ao Tribunal Arbitral. Sempre que o Tribunal não puder atender, a Corte Judicial estará lá. Eu traduzo aqui como o princípio da legitimação subsidiária permanente da via judicial como um princípio imanente ao microsistema, ao sistema da arbitragem. Tá certo? Isso aqui é tudo que falamos até agora. Né? Existem câmaras arbitrais que prevêem a possibilidade de pedidos de emergência. A AAA, que é a principal câmara dos Estados Unidos, a CCI, que é a Câmara de Paris, que é a mais renomada, vamos dizer assim, do mundo. Eles têm um árbitro de plantão, que é escolhido pelo presidente do centro de arbitragem, e que ele, então, pode expedir, não tem todo aquele procedimento, ele é só para atender a necessidade de tutela de urgência. Aqui, a Câmara do Paraná já está com essa possibilidade, desde que as partes assim contratem. Porém, lá na Inglaterra, não há precedentes em relação a isso no Brasil. Eu tenho uma pesquisa de toda a jurisprudência, não há precedentes. Quando há previsão do árbitro de emergência, não há precedentes ainda. Mas na Inglaterra, às vezes, mesmo o árbitro de emergência, porque como ele não tem o poder de império, ele vai ter que ainda pedir para o juiz estatal, tá certo? Ou a própria parte lá pode pedir, a partir da decisão do árbitro, olha, esta parte aqui tem o direito a receber uma proteção cautelar. Ainda vai ter que ir para um juiz cumprir, e às vezes não há tempo para isso. Então, mesmo tendo a previsão da Câmara da arbitragem de emergência, em alguns casos onde o transcurso da arbitragem de emergência vai ser lento e insuficiente para atender, ainda assim se permite que se vá direto ao judiciário. Tá? Bom, eu acho que a parte mais teórica, agora vamos ver o que a jurisprudência consagrou aqui na prática. Né? O que na prática a jurisprudência está consagrando no nosso país. Tá? Quando é que eu sei se o judiciário vai poder atender, ou desculpa, se a arbitragem vai poder atender ou não? Eu só indo caso a caso. Não tenho como dizer. Vai ser a prudência dos advogados e a prudência dos magistrados em dizer assim, não, eu não vou te dar essa... Você entrou com uma cautelar direto no judiciário, mas isso aqui não é tão urgente assim. Você já tem árbitro constituído, vá até o árbitro que há tempo para ele apreciar isso. Só caso a caso nós vamos poder entender isso. E já falamos aqui do procedimento pré-arbitral de emergência que as câmaras têm. Bom, 3 posições se formaram na nossa jurisprudência. Antes eu fiz uma análise doutrinária da questão. Como é que a jurisprudência começou a encarar esse tema e qual foi a evolução da jurisprudência? É muito interessante
e muito respeitada a nível internacional a posição da jurisprudência que acabou se sedimentando no Brasil. Extremamente respeitada, extremamente citada. Eu estive agora no congresso em Miami, que é o maior congresso internacional, o congresso do ICA, que talvez seja a maior entidade de arbitragem no mundo, de estudos e de centro de encontro de arbitralistas. E o Vanderbilt, que hoje está assumindo a presidência, hoje não, assumiu ao final do congresso a presidência da entidade, que é um jurista, um dos maiores juristas hoje do mundo. Nós conversando e ele colocou, olha, a posição do STJ que se consagrou no Brasil, eu espraio, né, toda vez que eu posso eu divulgo e tal, então nós temos uma jurisprudência extremamente avançada nesse tema, tá certo? Eu tive a oportunidade de discutir com colegas nos Estados Unidos e uma certa dificuldade lá nos Estados Unidos em relação ao tema, né? Em alguns, até porque as legislações são estaduais nos Estados Unidos, né? Então, vários estados com posições diferentes e não há uma uniformidade como a gente conseguiu construir aqui. Como é que foi construída? A princípio haviam no levantamento que eu fiz, há 68 julgados sobre a questão de todos os tribunais estaduais aí. 68 julgados tratando de medida cautelar ou medida antecipatória envolvendo arbitragem. Tá certo? Qual foram as posições da jurisprudência? Primeira posição. Se houver convenção de arbitragem, a postulação da tutela de urgência perante o Poder Judiciário deve ser extinta. Essa aqui é uma posição radical, que se vê em vários lugares, onde se dizia o seguinte, olha, vocês escolheram a arbitragem para julgar o mérito da questão. Não disseram nada em relação às cautelares, eu entendo que a cautelar é um mero acessório da decisão, é um acessório provisório da decisão de mérito. Isso tudo é do árbitro, eu não vou me envolver na questão, os juízes extinguiam de feito, os tribunais confirmavam. Tem julgados nesse sentido. Segunda posição era de que sempre é possível postular a tutela de urgência perante o judiciário. Então chegava ali a pessoa pedindo algo de urgência, olha, até porque a doutrina e a jurisprudência estrangeira se baseia mais nesse sentido aqui. A própria lei modelo da ONU, da qual a nossa lei deriva em grande parte, ela prevê a possibilidade de ir direto ao judiciário, no caso de haver urgência. Então, até a maioria dos julgados foi nesse sentido aqui, tá? Que é possível postular a tutela de urgência sempre. Olha, nem vamos entrar se pode, se não pode, se o árbitro vai poder com a urgência atender ou não. Vamos permitir que sempre seja deferida a medida pelo Poder Judiciário. E a terceira posição é aquela de que somente antes de instaurada a arbitragem, o procedimento arbitral, é possível postular tutela de urgência perante o Judiciário. Então é o seguinte, quando tem já árbitro constituído, você pede para o árbitro. Se não tem ainda, se não está instituído o procedimento arbitral, aí você pode postular perante o Judiciário. O que resolveu a questão, pacificou a questão, e que é este acordo que eu falei que é referido internacionalmente, referenciado internacionalmente, é este acórdão unânime da terceira turma do STJ, que foi relatado pela ministra Nancy Andrighi, vai fazer agora 2 anos, não faz 2 anos, 1 ano, um pouco menos de 1 ano. O que diz esse acórdão de tão relevante assim? O acórdão ele estabelece todos os parâmetros
para nos orientar em relação às tutelas de urgência. Tá? Ele estabelece o seguinte: primeiro, aquilo que eu falei antes, de que a vontade das partes prevalece, está lá. Ele diz, olha, primeiro prevalece a vontade das partes. Vamos ver o que as partes contrataram. Se as partes contrataram que tem que ir ao judiciário, bom, as tutelas de urgência vão ao judiciário. Depois, em relação às postulações feitas... não, a posição final é a seguinte: a cognição é do árbitro. Aquilo que está na lei, de que a cognição a princípio é do árbitro. Sempre a cognição a princípio é do árbitro. Certo? Então, só não cabe ir diretamente ao árbitro quando não houver árbitro. Ou quando a tutela, a parte provar que a tutela será impossível se ela for postulada, impossível de ser concedida a tempo se for postulada junto ao árbitro. O que é mais interessante na decisão é o que vem depois, né? Porque ela diz o seguinte: isto faltava regular no nosso direito, a lei era omissa em relação a isso. Conferida, vamos supor que a parte vá ao Poder Judiciário, não tem arbitragem instaurada, a parte vai ao Poder Judiciário e o juiz defere uma antecipação de tutela ou uma cautela. Bom, mas e aí? Foi deferida a cautela. Dali a pouco, o procedimento arbitral vai ser instaurado e nós vamos ter um árbitro. Só que já existe uma decisão proferida pelo Poder Judiciário. O que o STJ disse? Ele disse o seguinte: nessa situação, o juiz, instaurada a arbitragem, remeterá os autos do processo judicial para o árbitro, que a partir daí será o senhor da questão para manter a decisão que foi proferida, para modificar ou para revogar a decisão que foi proferida a nível de urgência lá. Não se diga que vá o árbitro atingir ou modificar coisa julgada, porque numa tutela de urgência não há coisa julgada. Há só tutela provisória. Não há coisa julgada. E o árbitro, o que ele vai fazer é pegar um dado concreto, já estabelecido, o juiz mandou que o projetor fosse devolvido. Aqui ele pega aquele dado concreto e ele vai poder entender que se precisar cautelar tanto mais ainda, ou antecipar mais, ou até revogar aquilo, porque surgiram outros elementos, que o fumus boniuris estava mais para um lado, depois apareceram outros elementos. Então, nós temos aí uma clareza em relação ao tema. Primeiro, vale a vontade das partes em relação às tutelas de urgência. Segundo, o árbitro é o competente para examinar. E o judiciário só vai cumprir sem revisar. Veja bem, essa decisão do judiciário, ter cumprimento da decisão, de mandar cumprir, de executar, ele nunca vai revisar o que o árbitro estabeleceu. É que nem a decisão de mérito do árbitro que depois vai ser executada. Certo? O árbitro profere a decisão e o judiciário não vai, ele vai cumprir a decisão. Tá certo? E quando se provar que não é possível postular junto ao árbitro, não é possível fazer isso, porque não se vai atender a cautela que é necessária para hoje, às vezes, então se pode ir direto ao judiciário com a ressalva de que tão logo seja instaurada o procedimento arbitral, tão logo isso ocorra, os autos serão remetidos pelo Poder Judiciário para o árbitro, que vai poder modificar o que quiser em relação à tutela de urgência.
Eu acho que é isso, em linhas gerais, com isso a gente consegue ter um big picture aí desta questão das tutelas de urgência e da arbitragem. Fico à disposição para as perguntas aí. Ela concluiu no sentido de que a última decisão vai cabelar, esse vai dar a cognição final daquela arbitragem, mesmo que o judiciário da Você está perguntando se poderá o árbitro modificar a decisão do judiciário, não é? E é exatamente isso que o STJ diz, com todas as letras. Eles praticamente eles foram além de julgar aquele caso concreto e passaram a quase que dar orientações gerais a respeito do tema. E expressamente disseram isso. Expressamente, eu até, como isso seria o professor Carralho que traria, ele inclusive leu o acórdão, mas vocês vão poder acessar, entra no site, vão ver. No voto da ministra Nancy Andrighi, que é unânime, acompanhado unanimemente, ele diz expressamente, olha, o judiciário vai atender aquela urgência que não poderia ser atendida na via da arbitragem e atendida tão logo instaurado o procedimento arbitral, os autos vão ser remetidos e a partir daí, está escrito isso no acórdão, a partir daí o árbitro poderá revogar, até acho que me lembro das palavras, revogar, modificar, adaptar a decisão que foi dada provisoriamente pelo judiciário. É expresso. Vale a pena ler o acórdão, porque eu acho que o acórdão hoje, tudo aquilo que eu falei antes, que a gente ficou estudando doutrinariamente, eu escrevi longamente, nós tínhamos a indefinição da jurisprudência, eu mostrei ali os três caminhos que a jurisprudência estavam seguindo, eles eram conflitantes, essas três posições da jurisprudência, que foi a evolução, tudo isso hoje a gente eu poderia resumir tudo o que eu falei se entregasse o acórdão para vocês lerem. Tá? Vale a pena, por favor. Só o seguinte, quando saiu a lei de arbitragem, eu também várias palestras lá fora, e havia um problema que o federal escreveu um livro expondo que a homologação da arbitragem pelo Poder Judiciário, ele fosse muito rigoroso, ele encontraria falhas e tornaria nula aquela decisão. Isso gerou, talvez, em razão dessa decisão do STJ, porque a ministra Nancy, eu conheço, que foi, por sinal, um encontro que houve deputado aqui no Rio de Janeiro, em 2000, quando a Receita Federal determinou quando a facilidade e a autonomia de prova não concreta, mas com todo o respeito, abstrato, que é o que temos hoje aí funcionando na nossa área tributária. Isso veio à tona em razão do Conselho de Contribuintes, que foi ministra Nancy, nessa reunião em que estava outra parte, ele estava na nossa comissão de ética, que foram feitas algumas perguntas, e até hoje, eu confesso que estou esperando a resposta. Porque o que eu vejo, os colegas que vocês estão estudando até agora, pelo que a gente pode constatar, a arbitragem
É só para causa de levar para agora. Então, isso é isso. Vamos ver se eu consigo sumarizar a pergunta que eu tenho. Como a sua voz não é captada no microfone, eu tenho que reproduzir. Uma pergunta que está posta se a arbitragem é só para questões de grande valor, é isto? Sim, essa eu tenho observado que da forma como tem sido exposto a matéria, na minha concepção, eu vejo que ela, a tendência como um fato, há pouco, um assunto que vocês tocaram aqui, e que acabou caindo numa Câmara Internacional. Sim. Que é outra, porém, quando há divergência, aí vem um conflito. Desde o princípio constitucional brasileiro, diz que o poder judiciário é soberano. Correto? Então, você pergunta como ficaria o caso se o fato dessa matéria está sendo apreciada, por exemplo, no Brasil, e recorrer ao órgão internacional, na hora que venha a precisar do recurso que Vossa Excelência expôs, o judiciário competente. Bom, primeiro então tem a questão se é só para questões de magnitude de expressão econômica, depois a questão do judiciário brasileiro vis-à-vis arbitragens com sede em câmaras internacionais, né, que se processam em câmaras internacionais. Mas acho que tinha mais uma questão lá no início, a questão da que havia um desembargador aqui questionando a homologação e que haveria sempre irregularidades. Que caso o poder judiciário, o julgador judiciário, fosse rigoroso na análise daquele parecer, que ele conflito Tá, vamos lá, vamos ver as três questões. Primeiro, hoje a grande mudança da lei de arbitragem é que não é mais necessário homologar a sentença arbitral. Pela lei antiga era necessário, fazia-se toda a arbitragem e aí tinha que ir para o judiciário homologar. Isso não tem mais, caiu com a lei nova, né? Com a lei nova não há mais esse procedimento de homologação. A sentença arbitral é proferida e eu promovo a execução dela, se precisar executar. Às vezes é só uma declaração, não precisa execução. Mas se precisar execução, eu executo diretamente. Eu não sei, é possível que em procedimentos arbitrais haja irregularidade? É possível. A arbitragem não é uma ofensa não existe. Então poderá haver sempre e exatamente existe, o judiciário fica com o controle judicial. Né? Sobretudo quando há irregularidades. Por exemplo, uma parte é coagida durante um processo arbitral. Essa arbitragem, esta decisão vai ser nula. E é o Poder Judiciário que vai determinar essa nulidade. Né? Existe, a própria lei de arbitragem prevê o controle judicial a posteriori, proferida a decisão a posteriori, o Judiciário poderá apreciar nulidades que hajam na arbitragem. Embora não tenha havido, a gente vê pelas câmaras, pelo menos as câmaras dos casos mais relevantes, se tem uma certa, não chega a ter uma estatística, o Brasil e o Canadá têm algum controle em relação a isso, são poucos os casos questionados no Judiciário. Por incrível que pareça, são poucos os casos. É uma minoria de casos que são questionados. Bom, se a arbitragem é só para grandes causas ou não, essa é uma questão que eu acho que está em aberto ainda. Hoje, no formato que nós temos atualmente, ela tem se prestado, até porque ela envolve 3 árbitros que são remunerados por hora trabalhada, geralmente não são casos fáceis que chegam na arbitragem, são casos de alta complexidade.
A arbitragem, ela é cara. Ela é esse procedimento que poderia haver lá na Câmara de Estocolmo, que eu dei o exemplo, nós fizemos uma análise para o cliente e aquilo lá ia custar $500 mil. Quer dizer, uma causa de pequeno valor, claro, uma instalação, o contrato da instalação da termoelétrica lá, do Turnkey Project, que os chineses forneceram, era lá no Rio Grande do Sul, era um projeto, uma usina a carvão com tecnologia dos chineses, era $500 milhão. Então, uma coisa até não é caro por uma questão dessa natureza. Como é que vai julgar? O Poder Judiciário, às vezes, não está aparelhado para algumas coisas. São contratos em inglês, eram pilhas de contratos, assim, porque eram anexos da obra e tal. O Judiciário não estaria aparelhado para isso, né? Aquilo ali levaria 15 anos, uma causa daquelas no Judiciário. Mas, eu não sei dizer. Eu tenho uma experiência, por exemplo, propriedade intelectual. Os nomes de domínio na internet, esses nomes que tem, por exemplo, o globo.com, globo.com, tem situações onde algum esperto no exterior, lá na Rússia e tal, registra o nome antes. Nós tivemos um caso de um jornal no Rio Grande do Sul. Registra o nome antes, certo? Lá era o jornal Zero Hora, zerohora.com. Está no nome de um russo. Pô, mas quem é o proprietário dessa marca há muitos anos era o jornal de lá. A Organização da Propriedade Intelectual, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela tem um sistema que é o seguinte: toda vez que a gente compra um nome de domínio na internet, a gente está assinando ali, de certa forma, uma cláusula compromissória. E o que acontece? Se nomeia um painel, no momento que eu sou proprietário do nome Zero Hora, não sou eu, por acaso, mas um cliente, é proprietário e ele vê que aquilo foi usurpado, o nome no mundo real é dele e no mundo virtual não é dele, se consolidou a legislação mundial de que o proprietário o proprietário no mundo real tem que ser o proprietário no mundo virtual. Então, o que ele faz? Ele faz uma petição à OMP. A OMP nomeia um painel de árbitros. Todo esse processo ele é online. Ele é todo via online. Esse é processo eletrônico puro. Esses árbitros, eles recebem cada um $3 mil. Então, é um negócio que envolve uma quantia grande, mas o custo ali é $9 mil. Também não é nenhum absurdo. Quanto é que se paga de custos judiciais aqui num processo no Rio de Janeiro quando a causa é de elevado valor? Quanto é que se paga? R$20 mil? Não é muito diferente. Tá certo? E julgam questões. Então, em algumas questões se consegue fazer arbitragem com um custo baixo. Eu acho que o desafio que nós temos aqui, nós advogados aqui na Ordem, é pensar nisso. É pensar como é que nós podemos viabilizar isto. A arbitragem tem servido para grandes casos. Isso é um fato. Agora, há alguns exemplos em que isso não é verdade. E talvez a gente possa trabalhar um pouco melhor para nós sermos criativos para chegar numa situação dessas, né? Onde que se consiga fazer uma arbitragem mais em conta. Vamos ver se a gente consegue. Acho que é um desafio aí que está aberto. E a outra questão de levar a arbitragem para Estocolmo, eu acho que essa é nós não estamos renunciando. Em primeiro lugar, o STF, quando ele julgou pela constitucionalidade da lei de arbitragem, e foi um julgado do pleno do STF, e eu conheço só, como eu não sou um constitucionalista e não conheço todos os julgados do STF, né, eu até provoco as plateias onde eu vou até para ver se eu ouço alguma coisa diferente. Até hoje, eu tenho a impressão que a lei de arbitragem foi a única que foi examinada a constitucionalidade de todos os artigos da lei. A lei de imprensa, mais recentemente agora, ela teve apreciado 2 capítulos da lei, apreciada a constitucionalidade inteira de 2 capítulos da lei. Mas
Na arbitragem, quando o Sepúlveda disse, olha, nós temos que examinar a constitucionalidade, ele coloca toda a lei sob exame. Tá? Então, eu acho que é um dos casos únicos que a gente tem o pleno do STF examinando a constitucionalidade do artigo 1º ao último da lei. E o STF entendeu, naquele momento se discutiu muito essa questão. Nós vamos levar questões que seriam julgadas aqui para ser julgado em cortes arbitrais internacionais. O que se viu naquele momento, e o ministro Jobim enfatizou isso no voto, é de que o Brasil ia ficar fora do mundo. Tá? Porque hoje, quando uma empresa brasileira vai fazer um negócio com uma empresa alemã, nem a empresa brasileira quer que seja o judiciário alemão, nem a empresa alemã quer que seja o judiciário brasileiro. Então, o que se faz? A arbitragem é a formação de um neutro. No caso, eram os chineses com brasileiros, consórcios brasileiros. Eles escolheram a Suécia, a Câmara de Estocolmo lá, que é um fórum neutro. No momento que o Brasil aceitou a constitucionalidade da lei, depois ainda a Convenção de Nova York foi sufragada, né, está em vigor. É um trade-off, mas o nosso direito assegura o direito do brasileiro contratar ou não desta forma, né? E não há nenhuma violação à soberania, porque isso é a lei brasileira a lei brasileira que foi entendida como inconstitucional assim, né? Não há uma violação da soberania, isso é a lei brasileira que está permitindo isso, né? De forma que o Brasil possa, é uma opção que nós estamos fazendo, que já fizemos legislativamente, né? Enquanto o Congresso Nacional lá nos representando, e que o Judiciário sufragou entendendo como constitucional. Né? Não sei se eu respondi. Como? Estou satisfeito com a sua explicação. Ah. Você percebeu aí que o terceiro ato, que é um 313, desse não, é que normalmente as arbitragens, a arbitragem pode ser feita com um árbitro, certo? Eu posso nomear um árbitro que vai julgar a questão. As partes podem escolher um árbitro. E as câmaras, geralmente elas têm arbitragem de um árbitro ou de 3 árbitros. É possível ter 5. A lei não veda que tenha 5. Eu nunca vi. Na prática, eu confesso que nunca vi. Tá? A arbitragem de praxe, não tem nenhuma regra legal dizendo isso. Ou se escolhe um árbitro, que é uma arbitragem mais barata, ela é 3 vezes mais barata, né? Porque se paga o trabalho de um árbitro, ou ela é de 3 árbitros. Isso é a praxe. E aí, como funciona normalmente nas câmaras? Uma parte indica um árbitro, a outra parte indica o outro árbitro, e esses 2 árbitros vão achar o terceiro árbitro de consenso, que vai ser geralmente o presidente do tribunal arbitral. Isso é a maioria das câmaras funciona assim. Se você entrar na Câmara da FGV aqui, que é uma câmara aqui do Rio de Janeiro, você vai ver, tem a opção de com um árbitro ou com 3 árbitros. Mas, o que eu quero deixar claro é que a lei, isso não é da lei, isso é uma praxe que se estabeleceu. Todo mundo pergunta, pô, mas é ruim a arbitragem porque ela não tem apelação, eu não posso apelar da decisão. Olha, as partes podem estabelecer que vai ter um árbitro e depois nomeiam mais 3 para revisar o que aquele árbitro decidiu. Se elas quiserem fazer isso, elas podem fazer. Se quiserem fazer 3 graus de revisão e nomear árbitros com essa, podem fazer. Se quiser fazer 20 revisões, que é um absurdo, nós estamos brincando já aqui, mas pode fazer. Está dentro da disponibilidade. Isso é o que as partes... O Instituto é feito para que as partes estabeleçam o que querem. Né? Hoje está sendo muito comum as cláusulas MED-ARB, que é mediação e arbitragem. São cláusulas escalonadas. Tá? Tem um contrato interessante, que é
Eu não trabalhei nesse contrato, mas pude ver esse contrato. Era uma empresa japonesa prestando... era uma empresa japonesa e indiana, um consórcio, não era bem um consórcio, mas elas formaram uma joint venture para prestar serviço para uma empresa petrolífera da Arábia Saudita. E prestavam software para extração do petróleo, para controles e tal. Um negócio de longo prazo. Era um negócio de 25 anos de prestação de... Né? Então eles estabeleceram a cláusula, dizia assim, primeiro, se houver um conflito, os gerentes de departamento das duas empresas vão se encontrar para tentar resolver. Porque às vezes é muito pessoal, né? Às vezes o conflito surge, tira as pessoas que estavam no conflito, o conflito se resolve. Em negociação. Aí se não resolvessem os diretores do departamento, daqueles que estavam subordinados, superiores àqueles, se encontrariam para tentar resolver. Se não desse, os presidentes das empresas iam se encontrar. Aí, se não desse, iam submeter a questão à mediação. E se não resolvesse por mediação, que é tentar uma composição com um mediador profissional, aí vai para a arbitragem. Então, são cláusulas escalonadas. Isso é muito comum. Doutor, nesse caso da arbitragem, como não tem uma apelação, se uma das partes não está satisfeita. É como a gente fica... Até lá, boa noite. Obrigado. É assim, ó. Quando a gente contrata a arbitragem e normalmente o judiciário está soberbado de processos, que é a nossa realidade. O juiz pouco tempo tem para ler o processo, são pilhas e pilhas, não é culpa do juiz, mas essa é uma realidade. Né? Quando a gente escolhe numa causa maior a arbitragem, sabendo que vai pagar mais, geralmente se escolhe alguém que é muito especialista na questão. Então, na prática, eu digo isso, né? E o árbitro vai ler tudo. A experiência de advogar numa arbitragem, a gente volta a advogar aquilo, eu me formei em 1986. Naquele tempo a gente ia para o tribunal sabendo que os desembargadores estavam lendo o que estavam julgando. Que era possível ler. Numa sessão do tribunal se julgava 20 processos. Hoje se julga 200 quando é pouco, né? Então, 20 processos a pessoa consegue ler, consegue... Né? Então, na arbitragem se consegue ter isso. Seu caso vai ser examinado, vai ser um especialista, porque ninguém vai nomear, se tem uma questão envolvendo petróleo, né? Não vai nomear um advogado especialista em direito de família. Vai ser escolher um especialista no tema, que é muito mais difícil. Ele já conhece o assunto. Não é que nem um juiz generalista que domina todos os assuntos. Então, a tendência da gente ter uma decisão mais, vamos dizer assim, mais correta é maior na arbitragem. Pela minha experiência eu te digo isso, é bem maior. Pois é, e outra coisa que se busca na arbitragem é celeridade. Quem escolhe a arbitragem é porque não quer ficar 10 anos esperando por uma decisão final do Poder Judiciário, que pode também a gente ficar insatisfeito, né? Porque tem uma hora que termina no Judiciário e aí a gente fica ou satisfeito ou insatisfeito. Às vezes os dois ficam insatisfeitos. Mas quem vai para a arbitragem está buscando isso. Então, se abre mão de estabelecer recursos para que haja um trio de especialistas julgando a questão e aí não tem recurso. Claro que quem perde na arbitragem fica insatisfeito. Quem perdeu o processo vai ficar insatisfeito, seja onde for que perdeu. O advogado não vai gostar, a parte não vai gostar. E aí só tem uma forma, que seria anular a arbitragem se a arbitragem contiver alguma nulidade. O que tem sido, o judiciário tem sido tem tido uma política bem favorável à arbitragem, incentivando a arbitragem.
pergunta também, obviamente, deve ser mais comum em milhões de árbitros. É isso. É o mais comum. Sabe que o mais comum, a pergunta é se é mais comum um árbitro ou não, né? O mais comum são 3 árbitros. E nesse caso de serem 3 árbitros, é comum surgir divergências ou até antagonismo, ou até confusão entre os árbitros? É comum. Como que nem o julgamento do Supremo lá, que né, a gente vê na TV. Não vou dizer que é comum, mas acontece de haver divergências que... O que acontece? 2 votando de uma forma, 1 votando de outra, isso acontece. E é comum aquele que foi indicado por uma parte defender aquela parte, ou defender a outra parte, ou eles são mais de um? Não, isso não pode acontecer. O árbitro tem que ser... O árbitro... Vamos pegar aqui. Né? Sobre a questão da divergência. Né? Eu próprio agora, como árbitro, tem uma ordem processual lá que está sendo dada que eu sou absolutamente contra. Mas fui vencido. Não é uma decisão final, uma ordem processual. Então, isso acontece. Né? E a outra pergunta, só porque eu tenho que reproduzir a pergunta aqui, se na prática, na teoria, os árbitros indicados por cada uma das partes devem ser neutros. Sim. Mas se na prática, efetivamente, eles são, ou se há uma visão de que, de repente, eles, por terem sido nomeados por uma parte, eles têm mais tendenciosos para aquela parte. Bom, a pergunta então é se o árbitro que é indicado pela parte, se há uma desconfiança de que ele não tenha a neutralidade que deveria ter. É isto, né? Se a percepção, de um modo geral, dos casos em que ocorrem, se eles efetivamente têm sido efetivamente neutros ou se tem uma tendência. E se têm sido efetivamente neutros ou não na prática, né? Olha, o árbitro, quando ele aceita o cargo, na maioria das câmaras arbitral ele tem que responder um questionário. Nas câmaras sérias, e é um questionário que não é só assim, você tem alguma relação com a parte? Não, ele vai começar a perguntar. Você já alguma vez advogou, ou o seu escritório do qual você advogou para essa parte? E tudo aquilo ali, além da responsabilidade criminal que há, tem responsabilidade civil. Que o árbitro que escondeu alguma informação e depois ele é flagrado que, mas para aí, o teu escritório atendeu essa parte de uma causa trabalhista alguns anos atrás, né? Ele vai responder por todo o atraso que gerou para as partes, civilmente vai ser responsável. Então, existe uma pressão muito forte. E o questionário, eu dei só um exemplo de pergunta, ele começa a perguntar, você tem amigos em comuns, você encontra... E até em relação aos advogados da parte. Que às vezes até é mais difícil, porque alguns advogados, por exemplo, eu fui no Congresso agora, você conviveu? Eu convivi lá no Congresso agora, sou amigo, não sou amigo, né, do advogado da parte. Né? Então, mas sempre há uma desconfiança em relação acho que faz parte da arbitragem. Mas quem é que eles estão indicando? Será? A gente faz uma investigação. O que muda muito na arbitragem é que quando a gente tem uma causa como advogado, a gente não conseguindo resolver ela no acerto com a outra parte, entra em juízo. E aí já... Na arbitragem, tu tem sempre uma coisa que vem antes. Você pensa assim, quais são as regras da Câmara, que está lá, geralmente é uma Câmara, e tem um processo de escolha dos árbitros, onde você tem que orientar o seu cliente quem é o bom árbitro para aquela causa, que vai ser uma pessoa independente, mas quem é... A gente fica, será que esse aqui vai julgar a favor ou contra? Então você vai estudar qual é a posição desse árbitro, e isso é a realidade. É a defesa de interesse da parte, mas o árbitro tem que ser isento. E quando a outra parte nomeia, o que a gente faz? Faz um escrutínio para ver se acha alguma ligação. Na prática, eu não vi no Brasil ainda um número significativo de casos, assim, onde houve uma ligação, não tem números significativos. Ela tem fluído razoavelmente bem.
Tá? Mas faz parte do jogo essa desconfiança. E não é só no Brasil, no mundo todo. Tá? Eu acho que o que tem de interessante é que mesmo que ele seja parcial, nós vamos ter sempre um presidente que vai desempatar. Vamos dizer que os dois sejam parciais, vai ter um terceiro ali que foi escolhido de comum acordo entre os dois que vai dar o desempate. Né? Ou quando é árbitro único, aí foi escolhido pelas duas partes. Aí... É isso, fico à disposição. O inventário é o seguinte. Na verdade, o inventário é um processo que, se não tem litígio, se as partes estão de acordo, pode fazer até no tabelionato. Né? A pergunta é essa, porque eu tenho que responder a pergunta, se pode-se fazer um inventário, se há o litígio no inventário e se é possível fazer arbitragem. Sim, porque a menos que hajam menores, se lembra aquela partes capazes, né? A gente... vamos voltar lá. Aqui, ó. Opa. Não está... Canetinha não está funcionando. Ah, não, é o que eu estou pegando errado aqui. Partes capazes. Direitos patrimoniais disponíveis. Geralmente, no inventário, os direitos são patrimoniais disponíveis. Certo? O direito à herança, eu posso renunciar à herança, geralmente é disponível. Nem sempre as partes são capazes, às vezes tem menores. Se tiver menor, não cabe arbitragem. Se são todos maiores e vão disputar em juízo uma partilha dos bens, eles podem fazer isso via arbitragem. Não. Se não tem litígio, aí não precisa arbitragem, evidentemente, vai simplesmente fazer a partilha acordada no cartório e com o trâmite de pagar o imposto de transmissão e tal. Mas a parte da partilha, a disputa, se houver uma lide aqui, uma lide envolvendo partes sobre como partilhar uma herança, isso aí é perfeito para arbitragem. Desde que não tenha menor ou incapaz. Direito de família. Só os direitos patrimoniais disponíveis. O direito de família já é mais raro a gente ter. Tá? Por exemplo, vamos pegar um direito indisponível, clássico, filiação. Tá? Vamos supor que eu, dali a pouco, quero deixar de ser filho do meu pai. Eu quero fazer isso é impossível, não está no meu... Eu não posso dispor disso, não posso fazer um contrato com meu pai. Olha, tu vai deixar de ser meu pai, eu vou deixar de ser teu filho. Isso não é um direito patrimonial e muito menos disponível. Não está a nosso dispor essas questões. A maioria das questões de direito de família são indisponíveis. Então aí nós não poderíamos. Agora, a partilha de bens, eu posso fazer um acordo onde eu vou receber menos, vou receber mais, isso sim. É uma questão que não há consenso na jurisprudência sobre isso. Tá? O que se entende é que o direito a alimentos, ele seria insuscetível. Né? Mas vamos supor que as duas partes concordem com o direito a alimentos. Não há disputa. Vamos dizer, houve uma separação de um casal e o ex-marido concorda que tem que pensionar a ex-mulher. Vamos supor que existe essa situação de fato. Tá? O que está se discutindo é só o quantum da pensão. Este quantum, né,
existe a doutrina entendendo de que isso pode ser feito via arbitragem, tanto que isso poderia ser feito um acordo em relação a isso. Não, poderia ser feito. Marido e mulher chegam a um acordo que a pensão vai ser 2 salários mínimos. Isso eles podem abrir mão, vai ser 2, vai ser 1. Então, o quantum é possível. Agora, o direito ao alimentos em si, se o marido entende que não deve alimentos para a mulher, e a mulher entende, o direito a alimentos já seria um direito patrimonial, já seria um direito indisponível. Não se poderia abrir mão aos alimentos assim. Não há jurisprudência pacificada nesse ponto aí. É isso? Olha, o direito do consumidor... O direito é o seguinte, nas relações de consumo, a lei brasileira até prevê a possibilidade do contrato, nos contratos de massa, se a cláusula compromissória está em negrito e ela rubricada pelas partes, seria válida a cláusula arbitral inserida no contrato de consumo de massa. Mas o judiciário não tem seguido isso. Tá? A maioria dos entendimentos é que na relação de consumo, a arbitragem ela precisa disso aqui. As partes têm que querer e manifestar a vontade. Na relação de consumo, naqueles contratos de adesão, mesmo que esteja lá uma cláusula em negrito, a pessoa rubricar, ela não teve opção de escolher. Então se entende que a cláusula, a menos se o próprio consumidor toma a iniciativa de ele que, não, eu quero arbitragem, eu consumidor, não, então tu quis, tu está manifestando, reafirmando a vontade que estava no contrato, então aí vamos julgar essa lide na arbitragem, aí é válido, aí o consumidor, mas de modo geral, não vem sendo aceita em contratos de adesão, de consumo de massa, a cláusula compromissória. Então, uma citação de uma Depende da Câmara. Normalmente as câmaras trabalham com, você recebe correspondência, tá? Mas hoje já está se aceitando e-mail, onde os advogados, é muito mais informal o procedimento. Então o advogado recebe e-mail da Câmara dizendo, olha, os árbitros estão marcando uma audiência para data tal. Aí cada um dos advogados confirmam e está marcada a audiência. Tá? Muito funcionando assim. E às vezes, boa noite. Às vezes, no próprio momento em que se estabelece o termo de arbitragem, que é o seguinte, quando os árbitros aceitam o encargo, eles chamam as partes para redigir um termo de arbitragem, onde eles vão dizer como é que eles vão proceder, o que vai acontecer no processo arbitral. Nesse termo de arbitragem, às vezes se coloca, as comunicações vão ser feitas pelo correio, ou vão ser feitas por e-mail. A convenção geralmente não chega a prever tudo isso, ela diz assim, a arbitragem será regida pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pelo Centro de Arbitragem, Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é uma câmara bastante importante, né? Um centro de arbitragem muito, talvez o mais prestigiado hoje no Brasil. Quando ali no centro tem as regras, tá? Ali no centro o código de processo é o regulamento da Câmara. Ele que vai dizer como é que... E cada Câmara tem uma forma de proceder. Só que aquilo ali não é
não é obrigatório. Se as partes com os árbitros quiserem fazer um pouco diferente do regulamento, elas fazem. Prevalece totalmente a vontade das partes. Não deve ser comum, geralmente os árbitros são advogados, né? É comum ter outros tipos de profissionais? Olha, eu já tive problemas. A pergunta é se é comum que árbitros não advogados atuem, né? É menos comum, a grande maioria é de advogados. Existem alguns árbitros engenheiros, né? Sobretudo na engenharia civil, você vê alguns árbitros. E aí se coloca num painel de 3, onde 2 são advogados, aí um engenheiro. Mas um painel onde não tem... Eu tive uma experiência de uma arbitragem ad hoc, onde era um agrônomo que foi fazer uma divisão numa propriedade rural. Foi um desastre, porque ele não conseguia estabelecer coisas mínimas, assim, de correção monetária. Pô, mas a correção monetária, como é que eu vou dar? Não tem convenção, ninguém contratou isso. Eu disse, não, mas isso aí é praxe, a correção monetária passou 10 anos, ele não conseguia coisas mínimas. Então, em que pese eles possam ser úteis num tribunal com 3, assim, né? Se for só gente que não é advogado, é problemático. Mas tem árbitros, especialmente no setor de engenharia. É comum as arbitragens solicitarem perícias Comum? de outros profissionais? Sim. Muito comum, perícia Como no judiciário, não muda muito. Como no judiciário. Nesse caso, existiria a figura também do assistente técnico ou não? Sim, as partes podem nomear assistente técnico. Mesma coisa. Mas aí não seria os árbitros, seriam as partes, né? Não, as partes é que vão nomear. Os advogados das partes, não árbitros, é que vão nomear o assistente técnico para fazer o acompanhamento da prova pericial. Seria do comitê da arbitragem. Do tribunal arbitral. Como no judiciário. Isso é igual ao judiciário. O que acontece, às vezes, eu já vi situações onde o tribunal arbitral diz o seguinte, ó, vocês dois nomeiem os seus assistentes e nós vamos ver o que eles vão dizer. E aí, conforme for, eles chamam os assistentes para um na frente do outro ser sabatinados. E às vezes isso é bem interessante, faz um cross-examination ali que funciona mesmo. Não acontece. E às vezes não precisa nem nomear perito, porque a verdade acaba saindo ali só dos assistentes. E aí muitas vezes se nomeia depois o perito. Então tem uma questão que ainda não ficou bem claro, aí o tribunal então nomeia um perito, mas já com aquela base ali de técnica já formada. Mas vai depender muito do tribunal arbitral. Tem tribunal arbitral que já nomeia direto o seu perito. Até esta ordem processual que eu fiquei chateado é porque eles nomearam direto o perito e eu achei que não precisava ainda. Nós tínhamos que ouvir os assistentes mais para economizaria tempo. Mas enfim, é aquilo. Não existe. A gratuidade de justiça tem alguns julgados tratando dessa questão. O ponto que ocorre é o seguinte, na prática, se entende que quem escolheu a arbitragem tem que arcar com essa escolha. Depois está difícil para pagar, se ela escolheu isso, ela tem que honrar essa escolha. Certo? Por isso que ela pode escolher, né? Senão ela fica na via normal do judiciário. Mas o que ocorre na prática é que as duas partes têm que pagar para o procedimento andar. Nas câmaras funciona assim, tem uma taxa, geralmente, tá? Tem uma taxa de início do procedimento e depois tem uma taxa de manutenção. Tá? Às vezes tem câmaras que tem uma taxa fixa de manutenção, outras vai se pagando mês a mês. Tá? Se uma parte não paga, o procedimento não anda. Então o que acontece? A outra parte, quando ela vê que a outra parte vai lá e paga para que a coisa ande e saia
a decisão. Tem um caso do Paraná, onde diz, olha, eu tenho direito à assistência judiciária gratuita, isso é um direito constitucional. Eu disse, não, tu tem o direito. Só que tu abriu mão, tu quis ir para a arbitragem, escolheu a arbitragem. E aí, no meio do caminho, a outra parte vai dizer, olha, e tem mais, eu estou pagando para ela as custas, para o processo andar. Aí ficou desmoralizado, o juiz extinguiu o feito lá. E nesse caso aí, quando a parte do vendedor tem que pagar o horário, e aí existe também. Cada Câmara, a pergunta é se tem uma sucumbência na arbitragem, é isso? Sucumbência, a parte que quer, tem que pagar a sucumbência para se a parte vencedora... E se a parte também vencedora me pagou também ela tem direito a uma opinião, tem que aceitar a parte vendedora, a parte vencedora, tem que aceitar a parte vendedora. Cada Câmara tem uma previsão sobre isso, né? Tem câmaras que estabelecem uma sucumbência, né? E mandam ressarcir todos os gastos que a outra parte teve. As partes podem, na hora do termo de arbitragem, estabelecer isso. Por exemplo, na Câmara, nessa arbitragem que está, essa que eu estou de árbitro agora, nesse momento, a Câmara previa que o vencedor terá direito de cobrar do vencido as despesas que teve. Isso está previsto, tá? No regulamento da Câmara. Só que as partes, ao fazer o termo de arbitragem, abriram mão disso. Então, não. Uma pergunta acaba puxando a outra. Sim. É comum uma das partes usar como medida protelatória não pagar? Acontece. Não vou dizer que é comum, mas acontece. Acontece. É disputa. A arbitragem vai ter disputa, né? A única coisa assim que eu não vejo muito é essa questão, por exemplo, se o advogado recebe um e-mail, ele acusa o recebimento, porque fica tão feio, e depois ele, no meio ali, ele não vai ser escolhido como árbitro mais adiante, ele queima Tem uma reputação que tem que ser zelada aí, que algumas, que nem nós na advocacia, mesmo no foro, tem algumas coisas que a pessoa não faz porque... Mas a briga existe igual, vai ter litígio igual, quer dizer, o advogado tentando ganhar a causa, fazendo, em algumas circunstâncias até não pagando as custas, ou atrasando. Se numa sentença o patronato é condenado a pagar importância de X, essa importância de X que eu acabei de pagar ao vencedor, se não pagar, como é que fica a execução disso aí? Não, mas aí vai executar, né? É como qualquer decisão. Não, a execução, a sentença é dada pelo árbitro. Sentença é dada pelo árbitro. O árbitro vai julgar quem tem direito ou não. A execução disto é feita no judiciário. O árbitro não tem o poder de império, né? É a sentença arbitral, ela é um título executivo judicial. É mesmo que eu tenho uma sentença de um juiz. Às vezes não chega um momento que eu tenho uma sentença condenatória e depois eu tenho que fazer o cumprimento dessa sentença. Não, imagine uma... Mas aí está fora da arbitragem já. O senhor imagina que entrou com um processo e tem uma sentença judicial. Não tem nada a ver com arbitragem. O que eu faço? Com uma sentença condenatória. Condena a outra a pagar 10 mil reais. O que acontece?
eu vou ter que entrar com o cumprimento dessa sentença. Não é isso? Ao propor o cumprimento dessa sentença, o processo da arbitragem é igual. Eu tendo a decisão arbitral, eu vou ter que entrar com o cumprimento dessa decisão também. E aí tem tudo. Tem leilão dos bens do quem não tem hora. Aí é um processo judicial, não tem nada mais a ver com a arbitragem. A arbitragem termina aqui, ó. A arbitragem termina nessa decisão aqui.